Entre os escritores que acolhemos na Livraria Ideal, já aqui tivemos historiadores, jornalistas, músicos, fotógrafos, professores, biólogos, economistas, ministros e até físicos nucleares. E pela primeira vez acolhemos um padre. E não é um qualquer padre. O brasileiro Marcelo Rossi, depois de se tornar famoso por evangelizar pela música, lança-se na escrita como obra que se tornou, depois da Bíblia, a mais vendida de sempre no país irmão. Mas antes da conversa, como sempre, eis as escolhas desta semana. Do Clube do Autor, O que é o Amor? Mais uma obra recomendada no Plano Nacional de Leitura de José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, com dezenas de aproximações ao significado do amor, que nos faz bem e melhora a nossa vida. E das edições paulinas chega a este 50 perguntas sobre Jesus. É o padre espanhol Juan Chapa Prado, doutor em Teologia pela Universidade de Navarra, que reúne o essencial para responder às questões mais prementes sobre a vida de Cristo. Qual a sua relação com Maria Madalena? Ele tinha irmãos? O que é que dizem os apócrifos? O que é o Santo Grau? Qual o significado da virgindade de Maria? E da Quetzal, Fanny e Zoe. São duas novelas curtas, escritas há 50 anos por Jerome David Salinger, o autor nova-iorquino de The Catcher in the Rye, que nos deixou há um ano. Aqui dá-nos à sua maneira, com humor e ritmo, uma discussão sobre o conceito de santidade, em que Salinger expõe os meandros do cristianismo e do budismo. E da esfera dos livros chega Os Nossos Santos e Beatos, e outros que Portugal adotou. São mais de 200 exemplos de vida e virtude que nos dá Alberto Júlio Silva, pedagogo das artes, que inicia assim a preparação do Ano da Fé, decretado pelo Papa para começar em outubro deste ano, para celebrar as bodas de ouro do Concílio Vaticano II. A Dom Quixote reedita a imortalidade. 12 anos depois, voltamos a ler o sexto romance do checo Milan Kundera, o mais cosmopolita do autor da insustentável leveza do ser. Uma reflexão sobre a futilidade, o horror e a maldade do mundo contemporâneo e as tentativas de fuga desse panorama desolador. E da esfera dos livros do romance perturbador e infelizmente bem atual, Obrigaste-me a Matar-te, por duas jornalistas da Justiça do Correio da Manhã no Porto, Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo. É um relato de violência doméstica em Portugal, um grito de alerta na forma de ficção, uma viagem ao mundo de dor e sofrimento físico e verbal, de sentimentos e vergonha. No ano passado, morreram em Portugal 23 mulheres vítimas de violência doméstica e verificaram-se 39 tentativas de homicídio. E da Porto Editora, Adão no Éden. É o mais recente romance do mexicano Carlos Fuentes, intelectual mexicano de 84 anos, Prémio Cervantes e Prémio Príncipe das Astúrias. Um relato sombrio e violento da realidade mexicana e da América Latina em geral, envolvendo a política, a corrupção e o narcotráfico. Há um mês, a Biblioteca Nacional de Portugal lançou este Até Roma, uma viagem com devoção longa e árdua. A historiadora Maria Luísa Cabral revela-nos o relato de uma viagem até Roma, em 1750, de Frei José Joaquim de São José, numa comitiva de franciscanos que incluía Frei Manuel do Cenáculo, arcebispo de Évora, pioneiro dos museus em Portugal e fundador da Biblioteca Pública. E finalmente, da Guerra e Paz chega uma obra-prima da literatura americana. Nos sonhos começam as responsabilidades. E outras histórias, escrita há 77 anos por Delmore Schwartz. O prefácio é de um seu ex-aluno famoso, Lou Reed, que lhe chama gênio e o homem mais excepcional que conheceu. Ele morreu na miséria em 1966. O seu corpo esteve 3 dias na morte sem ninguém o reclamar. Aqui reúne contos sobre Nova Iorque, no primeiro dos quais um jovem, um dia, assiste a um filme mudo num velho cinema e, para seu grande espanto, descobre que a história de amor retratada é dos próprios pais.